E aí pessoal, hoje eu desenvolvi, né, uma APIzinha simples de lista de tarefas, onde basicamente só tem duas entidades na aplicação, a entidade tarefa e a entidade usuário. Aí eu implementei uma autenticação utilizando do próprio Spring, né, do próprio ecossistema do Spring mesmo, não utilizei Spring Security, para ser um desafio interessante e ver algumas coisas que ainda não entendo completamente, e aí depois estudar mais a fundo para entender. E aqui eu tenho todas as rotas que eu fiz, já organizei aqui no Insomnia. O primeiro teste que a gente vai fazer é qualquer requisição dessa de tasks, ela é protegida. Então o que eu vou fazer? Se eu fizer isso aqui agora, ele está dando que a assinatura do token é válida, mas vocês vão ver que tem um token de acesso aqui. Esse token já expirou. Ele foi criado, se eu mostrar aqui para vocês, aqui. Se eu mostrar aqui para vocês, ele foi criado às 23h25 do horário UTC, né, GMT. Que no caso aqui são 3 horas a mais no Brasil. No meu é 20h45. 20h45 agora, ou seja, já passou 20 minutos. Passou 20 minutos, ou seja, o token já expirou. Por isso que aqui tá dando esse erro. Só que a mensagem de erro tá errada, né? Acabou que foi por causa disso aqui, ó. Na parte da validação de token eu fiz um catch do erro JWT Verification Exception, que é uma exceção de verificação do token. Então vai falhar alguns casos. Não é só, tipo, se o token não pertencer ao payload esperado, o algoritmo não for o certo e tal, várias coisas vão acontecer, vai gerar esse erro. E eu acabei generalizando, provavelmente tem erros mais específicos, que aí depois eu vou olhar para ver se tem como fazer isso aí. E eu estou retornando esse erro aqui, que é o do invalid signature, que é um erro meu próprio aqui, customizado, né? Mas vamos lá, continuando. Então vamos fazer um refresh, testar aqui agora a rota de refresh, eu não tinha testado ainda. O refresh eu tenho que passar o refresh token para aqui para dentro. Então eu vou fazer um refresh token. E aqui eu vou passar o refresh token. Eu não sei se eu preciso passar, acho que não preciso das aspas não. E aí eu vou tentar fazer aqui, ó. Agora é a hora da verdade. Ocorreu um erro interno. Vamos ver o que aconteceu. Esperava um string. Acho que talvez seja por causa disso aqui. Vamos testar. Tá. Se não for, a gente vê. Isso mesmo, era isso aí. Tava indo como outro objeto, sei lá. E ele gerou dois novos refresh tokens e a sex token. É até interessante eu colocar uma lógica para não ficar gerando refresh tokens sem necessidade. Se o refresh token não está perto de expirar, por exemplo, o meu refresh token ele dura 7 dias. Se ele não está perto de expirar, eu não preciso ficar gerando outro, eu retorno mesmo. É interessante eu fazer isso depois. Aí depois eu posso fazer um controle de sessão, armazenando esses refresh tokens, por exemplo, no banco de dados. E aí eu posso ir revogando sessões, né? Mas vamos lá. Eu vou só vir aqui no meu environment pra gente fazer isso aqui, ó. Opa. Beleza, eu vou mudar aqui, deixei assim, né? Insomnia. Pronto, já estão atualizados. Agora, gente, se eu vim aqui e listar o meu usuário, ou minhas tarefas, tá aqui. Se eu vim aqui e ele está. Esse base endpoint eu configuro aqui, tá? Environment de cada pasta. Então é barra user. Então basicamente o que ele está fazendo? Barra, aqui tá HTTP, dois pontos, barra localhost, 2.8080, barra user. E aí você vê que eu não passo ID nenhum aqui no endpoint nem nada, porque basicamente essa roda também é protegida. Eu preciso passar o barrier token, aqui o access token. E dentro do access token tem o payload ID. Tem o ID do usuário. A partir do ID do usuário, eu procuro o ID no meu banco de dados. Se tiver um usuário, eu já boto ele num contexto da requisição e eu posso acessar ele em qualquer parte da minha aplicação. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou retornando esse usuário que eu busquei aqui no show. Eu vou até mostrar aqui para vocês para ficar. Cadê user service? Aqui, ó. Eu fiz essa função privada porque ela vai ser usada em vários lugares aqui, que pega o usuário autenticado da requisição. Você vê que aqui a gente pegou o atributo user do escopo da requisição. E se não tiver usuário, ele gera um erro aqui. Ele retorna o usuário e aqui ele mostra esse usuário, né? Só separei aqui porque se você botar alguma coisa no show, alguma coisa a mais, enfim. Uh, Em outros casos a gente também usa o get authenticated user, ó, como no update, para a gente pegar o usuário para verificar se a tarefa é do usuário, né? Porque isso, no caso aqui é do usuário, né? Verificar
Nesse caso aqui é para atualizar o usuário. Mas eu vou usar também nas de tarefa, para verificar se o autor da tarefa está sendo quem está atualizando e coisas do tipo, né? Beleza. Feito isso, vou mostrar logo o JWT Filter aqui para vocês. Então, aqui ele tem um filter, né? Que implementa aqui a interface filter. E aí tem esse método do filter que recebe um servlet request, um response e um filter chain. E aí a gente pega aqui request e response, que a gente transforma faz um casting para HTTP servlet request, HTTP servlet response. Eu criei um método aqui para dizer se a URL é pública, né, se a URI é pública. Então eu tenho uma propriedade estática aqui, uma array de strings, que define todas as URIs, né, uma base e do start da URI, que seja pública. Então toda a requisição que começa com /alt, ela é pública. Toda requisição que começa com /h2, que no caso é quando eu estava usando o banco de dados H2 para os testes, eu posso acessar o console, né? E aí, se eu não botar isso aqui, ele vai ficar bloqueando. Eu deixo isso aqui. E a função basicamente percorre por todas aquelas URIs ali e verifica se a URI passada aqui, ela inicia com essa URI pública. Se iniciar, então beleza. É uma URL pública, se não, falso. E aí aqui, basicamente, se a URI é pública, ele vai chamar chain.doFilter, vai executar normal o resto da requisição. Ele segue, né? Segue o fluxo. Aqui, caso não seja uma URL pública, é privada. Eu tenho que pegar o authorization lá no header da requisição. Se tem que existir esse authorization, né? Se não existir, ele já vai me retornar um erro aqui, ó, de token não fornecido ou mal formatado. É porque se não iniciar com bearer também vai ser mal formatado. Aí eu pego o token aqui, tem essa função extract token, que é basicamente pegar do substring 7 para cima. Ou seja, eu tiro o bearer e espaço, né? Eu poderia fazer de outras formas, poderia fazer um split com espaço e pegar a segunda parte o segundo elemento do array. Teria várias formas de fazer isso, né? Aqui a gente tenta fazer essa parte de validação e tal, e aí retorna um erro HTTP aqui. Caso aconteça isso, e aqui você vê que tem uma parte importante. A gente pega o token, decodifica ele, pega o subject dele, que é o ID, transforma em um objeto, o ID do Java, e aí procura o usuário lá no repositório. Caso não encontre, já retorna uma exceção aqui. Essa exceção cai aqui dentro, e aí ela cai aqui dentro do cat, né? E aí ela é uma extensão de HTTP exception, então ela é uma XDC exception, né? Relação de herança, aí da BO, se uma classe herda de outra, ela é essa outra classe, de certa forma, né? Então ela cai aqui dentro e vai retornar isso aqui. Aí, se acontecer tudo de boa, ele coloca aqui nos atributos da requisição corrente o atributo user, que é o valor do usuário. Eu já consigo capturar lá com aquilo que a gente viu, né? Que é aqui com o get attribute e tal. Vamos continuar, né? Já falei demais. Então o show está funcionando tranquilo. Se a gente quiser atualizar, então, por exemplo, aqui a gente está vendo que está John do e-mail. Vou botar para example. Aqui, ó. E aqui já mudou a data de atualização também. Isso é importante entender, gente, porque é o seguinte. Antes eu tinha feito, ao invés de ID para servir ali como base para o filter, no getSubject eu tinha utilizado o e-mail. Só que qual era o problema? Quando eu trocava o e-mail aqui, quando eu atualizava o e-mail, o token já ficava não era mais válido, porque o payload seria diferente e tal. E isso não é legal. Eu tô lá na minha aplicação, quero mudar meu e-mail, mas quero continuar logado. Então, e não quero deslogar nas outras sessões por causa disso. Então eu preferi mudar pro ID, acho que fica mais seguro, mais seguro não, mais fiel no ID não muda. Agora vamos fazer aqui as requisições aqui para as tarefas. Listando todas, vamos tentar deletar uma tarefa que não existe, por exemplo. Ele vai dizer que nenhuma tarefa foi encontrada, passa o status 404, error true e o timestamp de quando essa requisição foi feita. Beleza, vamos criar uma tarefa. Aqui, ó. E ele cria com status pendente, tá vendo? O status padrão é pendente. Tem 3 status na minha aplicação: completa, status completo, pendente e em andamento. Usei um enum para isso. Aí vamos fazer um show aqui. Aqui eu só vou ter que atualizar esse ID da tarefa, tá, gente? Meu mouse está um pouquinho ruim, mas a gente se vira. Eu botei aqui nesse environment. Environments são salvações na vida da gente aqui no Insomnia. Vamos lá? Nenhuma tarefa foi encontrada, cara.
Olha só, vamos verificar se eu copiei certo. Eu não confio muito no meu. Eu não confio muito no meu mouse, eu nem vi se eu peguei tudo. Então, vamos lá. É, eu copiei algo errado, não foi não? Acho que eu não copiei, acabei não copiando, gente. Desculpa aí. Aconteceu alguma coisa, mas beleza. Criou? Vamos mostrar agora. Aí, ó. Tá tranquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos botar um update aqui pra mudar o título. Olha aí, né? Antes estava listando, ó, vamos lá. Ó, updated. É. E a data de atualização aqui é diferente da de criação. Isso é interessante, porque eu acho que eu cometi um... Aliás, não. Vamos, por exemplo, iniciar a tarefa. Então, barra start para inicializar a tarefa aqui, ó. A tarefa agora está em andamento. Aí eu poderia botar, por exemplo, uma data de quando começou a tarefa, de quando terminou, botar data de validade, essas coisas, mas não quis complicar não. Era um primeiro projeto para mim, aqui no Java, Spring Boot, aí eu segui aqui, ó. Então foi atualizada aqui a data de atualização também e tal. E aqui, gente, se eu tentar fazer de novo o start, ele vai me dizer, opa, a tarefa já está em andamento. Se eu tentar, por exemplo, completar, vai dar certo, né? Vamos lá, complete, concluída. Se eu tentar completar de novo, a tarefa já foi concluída. Se eu tentar, por exemplo, startar uma tarefa concluída, não faz sentido, né? A tarefa já foi concluída. Mas eu posso resetar a tarefa. Eu venho aqui, clico em reset, pendente. Se eu tentar resetar de novo, a tarefa ainda não foi iniciada. Se eu tentar completar uma tarefa que nem foi iniciada, ele vai me dar o quê? A tarefa ainda não foi iniciada. E aí vai, gente. É muito louco isso aqui. Então vamos lá, vamos listar. Antes de deletar a tarefa, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo usuário, eu vou criar JennyDo aqui. Vou criar JennyDo. E-mail já cadastrado. Acho que eu estou usando ela aqui, né? Não. Tô usando... Tá, vamos fazer o login então com a Jenny. JennyDo. JennyDo. Isso. JennyDo. Aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Vou lá de novo. Vou botar agora pra Jenny. Pra JennyDo, por quê? Quero fazer um teste com vocês. Beleza. Se eu listar aqui, ó, tá mostrando uma, né? Não deve mostrar nenhuma agora. Perfeito. Só vai listar as tarefas de um usuário. Vou fazer um show aqui e vai mostrar agora a Jenny. E assim vai. Se eu tentar, por exemplo, isso é muito importante, eu vou tentar, por exemplo, startar uma tarefa que existe, mas não é da Jenny. Olha o que vai dar o erro. Apenas o autor da tarefa pode realizar esta ação. Então, ele está desautorizado de fazer essa ação aqui. Porque ele não é o autor da tarefa. Quer dizer, o cara conhece o ID da tarefa, tentou manipular, só que não pode, porque ele não é o autor. E isso é muito importante. A gente faz essas validações graças aí a algumas coisas. Vamos ver agora o código, né? Vamos só diminuir isso aqui. Vamos lá. Vamos ver um pouquinho o código. Primeiro aqui minha pasta core. Eu criei aqui uma base entity. Utilizei essa anotação aqui, ó, @mappedSuperClass, que serve para mapear que é uma classe super que não vai ser instanciada. Inclusive esqueci de colocar o abstract aqui, porque essa classe não vai ser instanciada, então é mais seguro colocar isso para realmente não poder ser instanciada. Esqueci legal de botar isso aí. Aí eu defini aqui algumas anotações do onbook, né, para economizar código. Então, @getter vai botar getters em todas as propriedades aqui. @noArgsConstructor cria um construtor padrão sem nenhum argumento. Cria um construtor padrão com todos os argumentos, aqui o @argsConstructor. E o equals in the hashcode, dizendo aqui que tem que incluir, tem que botar explícito quem vai ser incluído nessa parte de equals in the hashcode. Aí eu botei true aqui. E aqui eu botei @equals_include para incluir o ID só. Eu não sei se está funcionando totalmente, porque eu tentei usar em algumas coisas e aparentemente não sei se está funcionando assim, se é assim mesmo que faz. Depois eu tenho que testar mesmo. Mas, vamos lá. De outras formas de fazer também, eu poderia passar um off e passar o ID aqui, mas enfim, vamos seguir. Aqui eu usei algumas anotações para definir que aqui é um campo ID gerado com essa estratégia e tudo mais. Aqui o JSON. Aqui eu criei uma anotação @persist pra gente, antes de persistir os dados no banco de dados pela primeira vez, a gente vai definir a data padrão como null.
E antes de atualizar, define aí a data de atualização como now. Que a gente pega aqui desse método privado que eu fiz para auxiliar. Tem aqui minha classe base de sessão HTTP, né, que vai carregar aqui um status HTTP e o timestamp, além da mensagem. E também tem aqui um get status code, além dos @get, dos getters desses dois que já dá pelo @getter, eu botei um get status code, que vai pegar o status e vai pegar o valor dele, ou seja, para transformar em inteiro. Às vezes eu preciso disso aqui em uma parte ou outra da minha aplicação. Aqui é a resposta que vai para um response entity, né? Então na minha resposta eu vou ter um error true, sempre true, porque é de erro, né, de exceção, a mensagem do erro, o valor inteiro do status e e aí inclusive eu botei e.getStatus.value. Poderia ter botado e.getStatusCode, né? Fiz e nem usei. Relevem isso aí. Refatorações existem, né? E aqui o getTimestamp. Esse value object eu criei aqui, é mais do DDD, não usei ele, mas talvez numa refatoração eu possa usar em alguma coisa ou outra. Aí, vindo da entidade, a gente criou aqui os repositories, dois só, de usuários, que além do que vem de JPA repository, eu criei esses dois. E eu não preciso estabelecer query nem nada aqui, gente. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Tá gravando, beleza. Não preciso estabelecer query porque ele já entende, né? Existes, ele vai lá fazer uma query que vai retornar um booleano dado um parâmetro aqui, que é pelo e-mail. E aqui para pesquisar pelo e-mail. Beleza. Tasks, basicamente todos que tem no JPA, mais essa file by autor, né? E aqui ele já consegue fazer na query a transformação de autor para autor ID, né? Ele vai procurar pelo ID, que é o identificador único da tabela e tal, usuários. Seguindo, eu mostrei aqui os repositórios, não mostrei as entidades, né? Mostrei só a entidade base. Elas estendem de base entity e elas sim são entidades. E aí tem o nome, aqui tem todas as. Então, uma tarefa tem título, descrição, status e autor. E aqui eu defini um construtor para conseguir botar o valor de status padrão aqui. Tem outras formas de fazer isso, mas eu achei essa mais simples. E aqui alguns métodos da classe start. Então, se eu quiser startar uma tarefa, cria até uma exceção customizada, né? Que tipo um, uma atualização de status ilegal da tarefa. E aí retorna as mensagens, cria até um enum para dizer os feedbacks das operações. E aí tem uns feedbacks de operações de erros, né? De operações ilegais. E aí vai o usuário também aqui. Então eu estou fazendo, ó, quando eu vou criar o usuário no banco de dados, eu faço um hash password, não preciso fazer isso. Eu poderia também botar no pré-update, mas nem sempre que o pré-update vai vir, vai ser uma senha nova, né? E eu não sei se isso seria um desgaste muito grande. Mas aí fica uma incompatibilidade, quer dizer, quando eu vou criar meu usuário, eu não preciso fazer o hash da senha lá no meu serviço, por exemplo, porque aqui já vai ser hasheado. Mas quando eu vou atualizar, eu preciso fazer. Então isso gera uma incompatibilidade, né? Uma coisa eu faço em um lugar, outra coisa eu faço em outra. Não é tão legal. Eu sei que não é tão legal. Eu tô decidindo ainda o que eu vou fazer sobre isso. Aqui meus enums, né? Botei o valor aqui em inglês e o valor no display em português. E aí vai. Aqui os feedbacks, né? São as mensagens para ficar mais organizado. Aqui as minhas exceções, tem várias aqui, não vou mostrar não. O handler, que é o handler global para pegar as exceções. Então, para pegar a exceção do tipo HTTP exception, method argument not valid exception, que é das anotações de validação do Jakarta e tal, vai cair aqui dentro. E qualquer outra exceção vai cair aqui como uma exceção geral, ocorrer um erro inesperado no servidor e tal. Aí a gente segue. Aqui é um seeder, mas é só para o profile de teste, para adicionar usuários e tarefas já de padrão. Não é tipo migration, né, do tipo não. Mas é semelhante, né, nesse caso. Mas é só para o perfil de teste. Aqui eu criei alguns padrões de singleton. .env singleton, que eu estou usando a biblioteca .env desse package aqui, ó. io.github.cd mask.io.env, porque eu tive problemas em usar a anotação Robovelo e configuration properties, não consegui acessar os valores que estavam ali em application properties. Aí eu, como eu já vim do Node, né, lá a gente cria um .env, seta ali, opa, vazou minhas informações, não tem problema. .env, aí eu utilizo uma biblioteca como .env, por exemplo, para acessar. Aqui é basicamente a mesma coisa que eu estou fazendo, eu só criei um singleton porque eu só preciso de uma instância disso.
E aí, basicamente, quando a gente pega um getInstance, se não tiver instância ele cria, se tiver ele retorna, garantindo assim uma única instância em toda a aplicação. JWT Service também. Foi porque, enquanto eu estava usando arroba value, não podia ser em cima de um static, né? Aí tinha que ser num método, não era tão recomendado e tal. Aí eu transformei o JWT Service em ser uma classe estática. Aí eu criei um singleton para garantir essa única instância dele. Só que agora eu já posso transformar ele em estático, porque aqui não precisa mesmo nada que não seja estático aqui. Aí depois eu vou transformar, mas vocês veem que eu gosto de separar em métodos bem organizados, bem enxutos, que só façam uma coisa, por exemplo. E aí vai. Aqui tem os de tasks, que assim, não tem muito segredo. Ele tem uma função aqui, ó, aquela de checar se é autor da tarefa, porque, por exemplo, na hora que a gente vai atualizar a tarefa, ele vai passar o ID da tarefa, mas tem que ver se o token dele pertence à mesma tarefa que eu achei lá no banco de dados, porque senão vai retornar um errozinho aqui, opa, você não é o autor da tarefa. É, isso aí. E aqui ele atualiza. Você vê o poder do lambda, né, da sintaxe funcional do Java é muito enxuta aqui, isso aqui é muito bonito. Eu acho muito bonito isso aqui. O or else troll mesmo, eu acho incrível. Resume muito código. Fica muito padronizado também, ó. Olha isso aqui. Achei muito legal. User service, a mesma coisa. Então, por exemplo, eu quero deletar o usuário. Eu vou pegar o usuário autenticado e vou deletar ele. Passou o token, é o token do usuário. Beleza. Aqui, para uma segurança maior, eu deveria pedir a senha do usuário, né? Porque mesmo que ele passou um token que é do usuário, é melhor garantir, né? E tudo mais. É o que eu faria. Eu não fiz para ser rápido isso aqui, mas isso aqui é fácil de implementar. Tem a parte de atualização, que se o e-mail já tiver um e-mail no banco de dados, ele dá um erro e tal, você tem que conferir isso. Na parte de criação também, se o e-mail já existe, o e-mail deve ser único, né, no banco de dados. Aqui a função de hash, eu criei tudo aqui com Java mesmo, com a ajuda do Copilot, é claro, porque tem coisas aqui que eu não conhecia. E fui criando, né? Que é a parte de apply e de compare. Aí eu tive que salvar o salt no banco de dados do usuário, nesse caso. Porque ou eu usava um salt único para toda a aplicação, que não seria tão legal, eu salvaria ali no ponto .env, por exemplo. Não seria ruim, mas não seria tão legal. E aí, um salt para cada usuário. Quando eu atualizo a senha, é o mesmo salt que vai ficar. Achei melhor. Mas cada usuário tem seu salt e fica mais difícil, né? Se vazar um salt, não vaza todos. Algo do tipo. Aqui o serviço de JWT, né? Pra gente gerar os tokens, validar os tokens, inserir os tokens do author header, decodificar o token e assim vai. Acho que já mostrei tudo, né? Parte de autenticação aqui. No refresh a gente vê se o token não já está expirado e tal, e aí ele vai dar um token de atualização expirado. O de acesso é validado a expiração lá no filter, né? Só que não tá dando um feedback tão legal, não tá tendo um feedback tipo esse aqui. Porque a gente usou uma classe de exceção mais genérica, que é que foi a gente, né, no caso fui eu, que foi que foi aqui, ó, o JWT Verification Exception. Peguei ele. E aí eu tenho que verificar, na verdade, se tem alguma mais específica para eu saber que foi porque já expirou. Beleza, tem aqui os validators, né? Criei um validator aqui para o strong password, né? Para uma senha forte. Eu criei vários casos aqui de senha forte. Aí ele vai retornar uma mensagem de erro para cada caso. E aí esse validator ele vai ser utilizado quando a gente passar a annotation strong password. E aqui, ó, tá vendo? Validado por esse validator. Tem uma mensagem default, mas não vai ser utilizada, vai ser aquelas constraints que tem lá. Para cada caso, se falhar em cada um desses casos, o primeiro que falhar ele vai gerar. Uma coisa que tem me incomodado muito é essa parte do erro de validação. Aqui no handler, quando vocês veem, eu tento pegar aqui a primeira violação do erro. Só que esse array que vem de get field errors, ele não segue uma ordem tipo explícita dos DTOs, por exemplo. No meu DTO, eu tenho aqui as anotações, @notblank, @email, @notblank. Eu queria que a validação fosse assim, ó, linear. Primeiro isso, opa, falhou, vai retornar esse erro. Consertei esse erro, falhou nesse, retorna esse. Consertei esses dois, falhou nesse, retorna esse. Só que não, ele retorna esse, depois retorna de cá, depois retorna de cá. Isso é muito ruim. E principalmente no caso do strong password, porque basicamente a gente vai fazer o seguinte. Quer dizer, no caso do strong password, ele está até funcionando.
porque ele vai passar por isso aqui e vai seguir a ordem. Então, ok, mas os outros realmente deixam a desejar, porque não seguem uma ordem específica. Eu queria primeiro validar o nome, o título e tal, como eu consigo fazer no Node bem tranquilo. Esse assim, realmente eu me decepciono nessa parte. Tirando isso, eu acho que eu mostrei a aplicação toda. Eu setei aqui o time design default como GMT para não ter problemas em relação à data e tal, fuso horário, que eu tive antes e que ele roda a aplicação. Eu estou usando o Docker Compose para rodar o PostGRE, né, a imagem do Postgres. Tá aqui, bem simples. Usando inclusive a dependência de Spring Boot Docker Compose para facilitar isso aí tudo. Já veio até esse Compose meio que pronto, só precisei mudar as variáveis de ambiente aqui e algumas configurações. E é isso aqui, as dependências que eu estou usando. Estou usando Java 17, né, JDK 17. Estou usando Spring Boot aí com DataJPA, Validation, Spark the Weber, DevTools, Docker Compose, H2 Database para os testes que eu for implementar depois, PostgreSQL, usando Lombok, usando aqui o Java JWT do com.alt, Alf0, utilizando .env, Java e tals. Espero que vocês tenham gostado, acho que é isso. Tem aqui um security config que eu esqueci de falar. Eu precisei passar essa configuração aqui e registrar esse bin aqui. Esse bin é o do filtro para registrar o JWT filter como um bin e ele vai realizar em todas as URLs. E acho que é isso.